Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa lição de número 8 deste primeiro trimestre do ano de 2025. Jesus viveu a experiência humana. O texto áureo, Mateus capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A verdade prática nos diz que o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas, e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. A nossa leitura bíblica em classe começa no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 43 a 51. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo ou engano. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que A introdução do nosso comentário nos fala que o Senhor Jesus não viveu como um anacoreta, ou seja, como um monge ou eremita, em um retiro solitariamente, isolado da sociedade. Ele nem também ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende nos mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Primeiro tópico, a experiência humana no ministério de Jesus. Primeiro item, os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Vamos falar primeiramente dos fariseus. O nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque eles não concordavam com os saduceus, que eram outro grupo religioso daquela época. Os fariseus defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado entre Estado e religião. Eles eram membros do Sinédrio, ou seja, o grande conselho judaico,
composto de 72 anciãos. Eles se tornaram alvo das críticas de Jesus, principalmente devido à maneira hipócrita que viviam, colocando sobre o povo deveres religiosos que nem eles mesmos realizavam. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes da sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Realmente, em termos de usos, costumes, tradições, os fariseus eles não tinham rival. Vamos falar agora dos saduceus. O nome vem de Zadok, nome da família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, até pouco antes do surgimento desses grupos. Os saduceus eram, como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Eles alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, a Torá ou Pentateuco, com certa reserva. Eles não acreditavam em anjos, espíritos, na ressurreição, ou seja, eles eram materialistas. É interessante que essa crença de que apenas os 5 primeiros livros de Moisés eram os corretos, ela ainda hoje sobrevive em um grupo religioso chamado samaritanos, que não tem a ver necessariamente com os samaritanos mencionados no Novo Testamento. Os saduceus, eles rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos, a fim de somar as forças e matarem a Jesus. E vamos falar aqui dos herodianos. Eles eram os apoiadores da dinastia de Herodes. É bom lembrar que Herodes não é apenas o nome de um rei, mas de uma dinastia de reis. Havia vários Herodes, e por não atentar para isso, às vezes as pessoas confundem e dizem que a Bíblia tem algum erro, alguma falha, mas na verdade o erro é nelas. Os herodianos eram uma espécie de marqueteiros, propagandistas, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. É bom lembrar que a dinastia de Herodes havia sido colocada como rei, como líder do povo de Israel naquela época, por Roma. Então, na verdade, os Herodes eles eram um governo fantoche, eles eram um governo fantasma que prestava contas a Roma e dominava o povo de Israel. É bom também destacar que a dinastia de Herodes não era israelita, e sim da tribo dos idumeus, ou seja, do povo de Edom ou de Esaú. Eles foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos, os impostos cobrados por Roma. O discurso de Jesus também incomodava os herodianos, porque eles viam Jesus como um revolucionário, um rebelde, alguém que tinha vindo para tirar o poder de Roma e, consequentemente, o poder dos herodianos. Eles formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Estavam associados aos fariseus também na questão do tributo, dos impostos, que era uma polêmica. Era lícito? Deus se agradava de pagar os impostos a Roma ou não? Afinal, esses impostos eles iam para o bolso dos imperadores romanos. Então havia toda uma polêmica entre se era lícito, era religiosamente correto fazer o pagamento desses impostos. Por isso eles perguntaram a Jesus sobre esse assunto. Segundo item, a vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro, Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias e Isabel. Os filhos de Zebedeu, ou seja, João e Tiago, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia, marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria.
Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual. Publicanos e pecadores, fariseus, a mulher pecadora, a mulher samaritana. Jesus tinha contato com todos eles. Lucas é um dos que mais retrata sobre essa família e esse parentesco de Jesus, para mostrar que ele foi gente como a gente. Ele foi um ser humano, mesmo sendo Deus, mas ele foi um ser humano. Ele não surgiu de repente do nada. Ele nasceu como qualquer criança nasce, no meio de uma família numerosa, com grandes ramos, com parentes, vizinhos. Então, dessa maneira, ele se integrava na nossa história, na nossa humanidade. Características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum, como de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, sentiu sono, fome, sede, cansaço e morreu. Ele era mortal. O seu corpo era mortal, o seu corpo podia ser morto. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou. Não somente ressuscitou, como outros haviam ressuscitado, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração, como também do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou da nossa fraqueza física e emocional, mas não da nossa fraqueza moral e espiritual. Então, como ser humano, ele sentia tudo o que nós sentimos. A nossa fraqueza física e emocional estava nele. Porém, ele não tinha fraqueza moral e espiritual, ou seja, ele não estava contaminado pelo pecado como todos nós. Segundo tópico, heresias que negam a humanidade de Jesus. Primeiro, apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente no ano 310 e morreu por volta de 392. Foi ele que originou esta heresia. Um bispo da igreja, um líder da igreja, mas foi quem trouxe esta heresia. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano, ou seja, ele negava a humanidade de Jesus. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, em grego, que significa carne ou corpo, a psique, que é a alma animal, a sede dos desejos, paixões, apetites, e o pneuma, a alma racional. Corpo, alma e espírito. Em relação a Jesus, Apolinário dizia que Jesus tinha apenas um soma humano e uma psique humana, mas não um pneuma humano, ou seja, que ele não era totalmente humano. Segundo Apolinário, o Verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Com isso, ele negava que Jesus tivesse um espírito humano. E qual a reação da igreja naquela época? A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo e também da sua alma e do seu espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade, ou seja, ele foi um ser humano como nós, mas nunca pecou. Por isso, ele é o verdadeiro homem. Ele é o modelo de ser humano que Deus quer que todos nós sejamos. O apolinarianismo foi declarado como heresia no Concílio da Calcedônia no ano 451. Ou seja, a igreja rejeitou a ideia de que Jesus não fosse plenamente humano. Outra heresia é o monotelismo. É a doutrina cristã, cristológica, do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a haver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, vontade e desejo. Então, monotelismo quer dizer única vontade, único desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista, que nós já vimos na aula anterior, com o credo de Calcedônia, que reafirmava que as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. Então, para deixar bem claro, o que a igreja cristã ensinava naquela época? Que Jesus era perfeito Deus e perfeito homem, e que ele tem as duas naturezas, humana e divina.
Então, o Sérgio de Calcedônia, o que é que ele vinha ensinando? Que Jesus não tinha duas naturezas, mas apenas uma. O terceiro concílio de Constantinopla, no ano 681, considerou heresia o monoteísmo. Reafirmou que Jesus tem as duas naturezas. Reconhecemos as vontades de Cristo. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, no ano 633, refutou o monoteísmo dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a vontade humana submissa à vontade divina. Terceiro tópico. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Primeiro item. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países: Egito, Israel, que era onde ele vivia, e Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve, olha só, na Índia, e que lá ele teria aprendido a fazer seus milagres, aprendido as suas pregações, e que para lá ele teria retornado e lá ele teria terminado seus dias. Os mormons, eles declaram que Jesus, após ressuscitar, esteve, olha só, nos Estados Unidos, pregando às tribos que ali existiam naquelas regiões. A Bíblia, porém, nada disso menciona e nos ensina a rejeitarmos as fábulas. Essas coisas todas são fábulas. Provavelmente o que eles fizeram foi pegar ações de algum outro personagem lendário ou mítico e colocar Jesus como sendo o autor dessas ações. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, muito menos um forasteiro, que é o que ele seria se ele tivesse passado os seus anos perdidos, como alguns chamam, ou seja, dos 12 aos 30 anos, quando ele começa seu ministério, se ele tivesse passado esse período na Índia, por exemplo. Ele não seria uma pessoa conhecida ali na sua região. No entanto, quando Jesus surge na sua cidade, Nazaré, e vai pregar aquelas pessoas, eles reconhecem Jesus, eles falam: nós vimos esse homem crescer aqui conosco, nós conhecemos ele, e agora ele chega e diz que é o Salvador, que é o Messias? Não, isso não é aceitável. Então Jesus cresceu efetivamente ali entre eles. Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural da comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver, seus ensinos, refletem a cultura judaica e nada há que se pareça com a cultura hindu. Veja o que eles diziam quando viam Jesus pregando na sinagoga: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Por que se escandalizavam? Porque eles diziam: nós conhecemos a família dele, dando a entender que foram uma família comum, normal, sem grandes destaques. E agora esse homem chega aqui, lê um trecho do profeta Isaías, que fala sobre o Messias, e diz: hoje esta profecia se cumpriu. Querendo dizer, eu sou o cumprimento dessa profecia. Eu sou o Messias que está sendo anunciado aqui por Isaías. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse, por exemplo, um recém-chegado da Índia. A nossa conclusão: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro, em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Que está, portanto, um resumo da nossa lição de número 8, da revista CPAD, lição de adultos. E na sua igreja local, na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações.
Acabou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo